seletiva e assim por diante. Com isso, a gente consegue ter um rendimento muito bom para avaliação da ciência respiratória. O estudo do Daniel Lichtenstein, aquele do protocolo inicial mesmo, teve 91% de acurácia. Teve um grupo italiano que reproduziu, conseguiu 83%. A gente fez esse estudo num serviço com residência uns anos atrás, a gente mostrou 84% de acurácia para esse exame e reproduzindo da maneira, bem como eu estou falando para você, super simples, de fazer um exame focado, de alguém que nunca sabia nada da história clínica do paciente prévio, ia lá, anotava os dados, depois comparava. Olha que rendimento, né? Interessante para um achado que é rápido, para um achado que é simples e que pode mudar a tua decisão diagnóstica absurdamente. Seguindo aqui das aplicações, esse é um tema que eu acho interessante, porque antes até essa função do Covid ninguém dava muita bola para esses estudos em relação à via aérea com o ultrassom. Mas tem estudos super simples comparando o uso do ultrassom com a ausculta para confirmação de intubação orotraqueal. E agora, nessa questão toda do Covid, a gente sabe que é muito complicado, né? Tu estando, sei lá, com máscara, com face shield, com avental, gorro e tudo mais, colocar um estetoscópio vira uma coisa difícil, né? Porque a gente se contamina, a gente derruba os equipamentos de proteção e assim por diante. E com isso o eco também se mostra super interessante para a gente conseguir confirmar a adequação da intubação, e isso a gente ter segurança em fazer sem se contaminar. Esse aqui é um estudo de 2016. O que que eles faziam? Bom, eles colocavam o transdutor bem em cima da região traqueal e depois colocavam o transdutor sobre o tórax do paciente, um de cada lado, uma vez de cada lado, e comparavam esse diagnóstico entre a ausculta com o eco. E esses pacientes estavam sendo intubados com fibro, era para cirurgia torácica, então eles faziam, uma vez a intubação era traqueal, outra vez a intubação estava seletiva para a esquerda, outra vez a intubação estava seletiva para a direita, e conseguiram mostrar um rendimento muito melhor do eco, fala aqui 95%, contra 62% da ausculta, para diferenciar se a intubação estava traqueal ou se a intubação estava seletiva. Simplesmente. O que que eles viam com isso? Como é que eu, né, descubro se o tubo está seletivo ou não? Simplesmente eu colocar o transdutor na esquerda, na direita aqui, e ver que a pleura mexe, bom, é sinal que o tubo está no lugar e que o pulmão está sendo ventilado. Se eu vou olhar na esquerda e o tubo e o tubo não estiver adequado e estiver seletivo, a pleura não vai mexer. E com isso eu tenho informação segura para conseguir tracionar meu tubo e conseguir ventilar o paciente de uma maneira mais adequada. Então vejam que um achado super simples que a gente estava falando ali do começo, de como enxergar se a pleura movimenta ou não, pode dar uma informação relevante, né, para confirmar a intubação, para ajustar a ventilação e assim por diante. Outro sinal que eles destacam aqui, o que, que é? Eu posso, com o meu transdutor, né, de preferência linear, colocar bem em cima da traqueia e acompanhar no momento da intubação o que, que eu vou enxergar. A imagem inicial da traqueia, ou estando entubado, não tem muita diferença, porque por ter ar, seja na traqueia, seja pelo tubo, ele faz um artefato que a gente não consegue ver muita coisa embaixo. Porém, se eu entubo o esôfago normalmente no eco a gente não enxerga por ser uma cavidade virtual. Mas se eu entubar o esôfago, eu passo a enxergar ele paratraqueal, faz inclusive uma sombra tal qual da traqueia, e com isso eu consigo identificar de uma maneira precoce uma tubação esofágica e tentar evitar um problema maior. Então vejam que com o exame, né, de 3 pontos, exame simples, eu tento acompanhar na intubação a posição da traqueia para ver se eu não vou ter esse achado aqui novo do tubo no esôfago, né? E esse artefato semelhante, eles falam disso aqui como se fosse uma cauda de cometa, que aqui tem uma cauda de cometa, aqui tem outra. O pessoal gosta muito de abstração, né? Quando descreve esses exames do eco. Mas aqui eu consigo garantir que o tubo não foi para o esôfago. E quando eu vou avaliar o pulmão, eu vejo um lado e vejo o outro, porque se a pleura está mexendo dos dois, é sinal que a intubação está no lugar adequado, que está na traqueia, que o tubo não está além da carina e que está ventilando os dois lados de maneira sincrônica. Quase terminando aqui a nossa aula de hoje, mostrar um caso aqui para vocês, bem mundo real. Paciente jovem, chegou na UTI, não tinha muitos dados, mas era uma cirurgia
de via biliar que estava em disfunção ventilatória, embora tivesse estubada do pós-operatório imediato, começou a aparecer lá agitada, desaturando, e não estava direito, a gente conseguindo entender o que estava acontecendo naquele primeiro momento de pós-operatório. Vou fazer o eco da paciente, a imagem que eu encontro é isso aqui. Isso aqui é um pulmão, tá? Tem essa faixa pretinha, e aqui está o meu pulmão. Vamos seguindo na imagem. Reparem, né, que a gente está encontrando o líquido, mas olhem a região do tórax que a gente está examinando do paciente, né? Eu estou com um transdutor ahn, super regiões anteriores do tórax, regiões superiores, eu estou tendo achado de líquido, né? Já está até o dedo aqui apontando para uma tentativa de acesso central que não tinha sido efetiva. O paciente já estava ali com uma máscara de Hudson. E olhem que achado, né? Tem até meu áudio da época aqui no atendimento. O que acontece aqui, né? Imaginem, eu vou avaliar um tórax no insuficiência respiratória. Vou fazer o Blue Protocol. Eu estou esperando encontrar, né, a linha da pleura, linha A, linha B, alguma coisa do gênero. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma costela, sombra acústica, costela, sombra acústica. Eu acho que aqui tem costela e sombra acústica também. Dou play. E em vez de eu estar vendo, né, linha pleural, eu estou vendo líquido. Tudo pretinho aqui é líquido. E aqui eu tenho pulmão, inclusive o pulmão parece alguma coisa de septação. Tentativa de acesso central que não tinha sido bem sucedida. Era uma paciente hepatopata, né? Eu ia fazer uma derivação de via biliar, então eu tinha coagulopatia. Na verdade, isso tudo aqui era um grande hemotórax, que a gente conseguiu diagnosticar de maneira quase imediata, né? Ligou o aparelho, encostou na paciente e com isso a gente consegue fechar um diagnóstico. A gente precisou ainda de um tempo, uns 40 minutos, para conseguir fazer um raio-x, confirmar essa imagem, para depois organizar a drenagem. Mas com isso a gente conseguiu manejá-la mais rápido, a gente conseguiu evitar uma intubação. Já vi o pessoal da cirurgia, a gente já reverteu disfunção de coagulação que essa paciente tinha e tal, e com isso a gente conseguiu ter um resultado certamente foi muito melhor do que se fosse pelo usual, né? Se a gente não tivesse a informação que o ultrassom conseguiu nos dar de uma maneira tão simples. Encerrando hoje aqui para vocês, então, as aplicações do ultrassom pulmonar, então, são super interessantes, são questões muito práticas, são coisas que a gente consegue ter informações relevantes para o nosso dia a dia no manejo clínico dos pacientes. Minha sugestão para vocês geralmente é começar os exames dos pacientes que estão mais disfuncionados do ponto de vista, né, seja hipoxemia, seja ventilação mecânica, né, se a gente consegue fazer esse exame do Blue, que é um exame que é bastante estruturado, né? E que é um exame que é simples. Eu não acho que o ultrassom pulmonar se encerra só naqueles pontos que a gente está mostrando, mas para a gente começar, ele é muito fácil, né? Ele é muito amigável e com isso a gente consegue ter muitas informações relevantes, a gente consegue puxar, né? Tem no Google fácil, está em português, o algoritmo ali para tentar entender, para ver se bate os nossos diagnósticos, daí eu vou comparar com a minha ausculta, com o exame de imagem e tudo mais, vocês vão ver que o resultado é super satisfatório. A gente consegue ter muita informação e consegue ter decisões muito rápidas com esse método que é tranquilo. Dicas importantes, lembrar, né, de ser rigoroso na orientação cranial, então, né, pegar o marcador e usar ele apontando para a cabeça do paciente, que com isso a gente consegue fazer a imagem sempre da mesma maneira, segurar como é uma caneta o transdutor, e daí conseguir fazer uma imagem bem 90 graus, para a gente conseguir ter os artefatos sempre da mesma maneira e ir perguntando, né, à medida que estou fazendo o exame, bom, mexe a pleura, não mexe, né? Às vezes eu consigo enxergar isso direto com o modo brilho, às vezes pode ser interessante eu ir naquela outra ferramenta do modo M para conseguir enxergar. Bom, qual é o padrão que eu estou enxergando? É um padrão de normalidade, é um padrão A, é um padrão de doença, é um padrão B, tem assimetria, não tem, tem consolidação, não tem. Outras coisas, lembrar desse ajuste da profundidade, né? Desse botão a gente vai precisar conhecer. Nas regiões anteriores do tórax, eu vou precisar geralmente de pouca profundidade.
Então, eu consigo trabalhar, sei lá, com 4 centímetros, com 6. Se eu estou muito interessado em enxergar a pleura e ver se ela movimenta ou não, ou procurar o ponto pulmonar, pode ser até interessante usar o transdutor linear. Para isso, eu tenho uma informação e uma definição melhor. Mas, por regra, geralmente, o transdutor abdominal, inclusive no preset, né, no algoritmo de abdômen, é que me dá boas respostas e ali eu consigo ir julgando, né, menos profundidade nas regiões anteriores e mais profundidade nas regiões posteriores. Agradeço de novo aí todos vocês pela paciência, né, de me aguentar a cada domingo. Encerro por aqui, daí a gente fica aberto ali no chat para conseguir discutindo dúvidas e tal. E a ideia é semana que vem a gente continuar com o EFEST. Um grande abraço a todos aí, boa semana.